Bem-vindos ao canal, meu nome é Sigfrido e neste episódio nós vamos falar sobre oráculos. Este vai ser um episódio introdutor em que, de certa forma, vou-vos aconselhar algo a utilizarem. No último episódio nós falámos sobre como quebrar maldições, como utilizar basicamente a magia e fortificação do anjo da guarda para melhorar as condições de vida. Que as maldições, pragas, são magia que nos atrasa a nossa vida. O oráculo é ou mais corretamente, a utilização de oráculos. Os oráculos são instrumentos que nos permite ver o futuro. Na realidade, eles não veem o futuro. Eles funcionam como um mapa daquilo que está para acontecer. E a grande questão, muitas vezes, é que quando praticamos magia, nós estamos continuamente a mudar o nosso futuro. Principalmente quando praticam durante muitos anos e trabalham com magia temporal, magia de manipulação de realidade. Ao fazerem isso, vocês estão muitas vezes a mudar o destino. E se vocês utilizarem as cartas, por exemplo, o Tarot de Marselha, vocês vão ver que ele vai-nos mudar muitas vezes aquilo que estava prestes a acontecer e deixa de acontecer para acontecer outra coisa. No caso, por exemplo, quando estamos a trabalhar com o Tarot de Marselha, vocês têm uma visão e aquilo não é fixo, escrito em pedra. É uma questão de vocês verem áreas da vida em que, como elas estão e aquilo que vocês não querem e mudam. Então, existem vários oráculos e, no caso, são dos tarôs. É importante nós termos uma noção de que devemos sempre, pelo menos essa é a minha perspectiva, escolher um baralho o mais possível neutro. Ou seja, quando é um baralho neutro, ele dá-nos a informação mais limpa possível. Quando o próprio baralho já tem uma energia específica, ele torna-se mais complicado. Exemplo simples, o Necronicrom, ou o baralho do Necronicrom, existe o baralho do Ars da Goetia. São baralhos de cartas que eles têm uma tendência a dar uma imagem muito mais negativa da situação. Este baralho que vocês estão a olhar no ecrã, por exemplo, é o baralho de Casa Nova, em que ele tem uma versão mais sexualizada. Portanto, temos sempre de ter muita atenção ao tipo de baralho que nós estamos a utilizar. Tradicionalmente diz-se que é o baralho que nos escolhe a nós. Essa é uma versão muito idílica. Agora, a questão aqui é que se nós queremos utilizá-lo com sabedoria, devemos tentar escolher um baralho mais possível neutro. Por exemplo, no caso do baralho do Ars da Goetia, nós utilizamos o próprio baralho para depois, ou mais corretamente, aquelas entidades específicas, para depois nós conseguirmos remodelar, para que nós conseguimos remodelar a nossa vida que está errada naquele ponto. E o que acontece é que muitas vezes as próprias entidades estão ali, elas alteram um bocadinho o futuro, ou seja, alteram um bocadinho a noção daquilo que vai acontecer, para que nós possamos trabalhar com aquela entidade e não com outra. Portanto, é sempre necessário termos atenção ao baralho em si que estamos a utilizar. E então eu vou recomendar um baralho para toda a gente. E para toda a gente que começa a praticar magia, acredito que deva ter um baralho de tarot ou um baralho de cartas. Eu não aconselho tarot a começar. Não aconselho, por exemplo, eu gosto muito do tarot de Marselha, mas o tarot de Marselha é complexo, demora imenso tempo a aprender. E mesmo durante anos de praticar, muitas vezes não se consegue compreender o que está lá. Portanto, é preciso também ter muita inteligência para conseguir ler o baralho, por exemplo, de Marselha. Portanto, eu aconselho quem quiser começar a praticar magia. Eu já disse isso uma vez quando lancei o curso de Espíritos Olímpicos, a versão original dele, que era maior que a versão que temos agora, que está na descrição se alguém quiser, que é gratuito já agora. Quando eu lancei a primeira versão, eu falei logo nisso, que adquirir um baralho de cigano é muito bom, e porque é fácil de ler, as interpretações permitem muita combinação, permitem muito conhecimento, e é um baralho para o dia-a-dia, é um baralho para os nossos afazeres diários, para nós começarmos a ver as coisas, por exemplo, o que é que vai acontecer daqui os próximos dias, 2, 3 dias, e irmos treinando. O treino é importante. Este que vocês estão a olhar no ecrã é um baralho cigano, é um baralho comercial, isto é comprado por 14 euros, vem o manual junto, pode-se encontrar em qualquer livraria, e eu aconselho, por exemplo, este aqui, eles não me pagam nada por fazer isso, mas aconselho realmente a obterem um baralho
seja fácil vocês colocarem em prática. Este eu costumo recomendar às minhas amigas que começam a praticar magia, adquirir este baralho, porque eu digo, como eu disse, é mesmo barato. Eu acho que 12, 14 euros, dependendo do local onde vocês estiverem, vocês conseguem adquiri-lo. E é um baralho fácil de ser colocado em prática. As runas, eu aconselho as runas, eu gosto particularmente delas e gosto delas para ver previsões do dia a dia. E eu tenho as experiências que eu tive com elas foram experiências muito fantásticas, em um grau de precisão fantástico. Inclusive eu cheguei a utilizá-las elas para jogos de sorte, para conseguir prever alguns jogos de sorte. E eu gostei particularmente disso. Gostei da forma como elas eram fluidas, como elas eram claras e como elas eram bastante concisas. E isso foi uma coisa que me agradou particularmente. Então, eu aconselho a quem gostar de runas a praticar. Além disso, as runas podem ser utilizadas para praticar magia, assim como o baralho também pode ser utilizado para praticar magia. O tarot também é possível praticar magia com ele. Talvez eu faça isso, um episódio no futuro sobre isso. O último que eu recomendo é o I Ching e eu raramente utilizo este. E eu utilizo raramente por uma única razão. Ele é muito frio, ou seja, ele dá respostas muito verdadeiras. E é aquele tipo de respostas que é complicado vocês negarem. Eu posso dizer que eu deixei de utilizá-lo, na realidade deixei de utilizar quase todos os oráculos há muito tempo. Mas recentemente ainda ficou mais complexo porque, por causa de eu alterar a realidade com muita frequência, tornou-se complicado eu estar a ver o que havia de se manifestar, que isso prejudicava as manifestações físicas. E o I Ching é um oráculo que eu utilizava e uma coisa que eu gostava particularmente dele é que existem cerca de 64 combinações possíveis, ou seja, 64 mutações. E eu utilizava-o. E quando dava uma resposta, eu pedia aquela resposta e recebia uma resposta. E eu não gostava da resposta. E não gostava da resposta, então voltava a lançar as moedas e para obter novamente a mesma informação. E o que acontecia? Acontecia exatamente a mesma resposta. Ou seja, existem 64 combinações possíveis e eu recebia naquelas 64 a mesma combinação. Portanto, imaginem as probabilidades. E esse era um sistema, como eu digo, é um sistema de prever o futuro frio, porque ele não dá uma resposta que nós queremos, dá a resposta verdadeira. E muitas vezes nós precisamos de um reforço positivo, uma atitude positiva. E esse reforço positivo, algumas cartas são facilmente influenciadas por nós. E é bom para nos ajudar a ir além. Ou seja, é bom, por vezes, nós acreditarmos que o futuro vai ser melhor do que é, para que nós consigamos chegar lá. Só que o I Ching isso não acontece. O I Ching ele é muito frio. E é como eu disse, ele é muito aquilo que vai acontecer, é o que é. Portanto, se quiserem experimentar, experimentem. Aconselho o baralho cigano para começar. As runas também aconselho para quem gostar de praticar e quem quiser umas respostas assim muito verdadeiras, sem nada por aí, experimente o I Ching. Chegamos ao fim de mais um episódio. Foi um prazer falar convosco. Deixem um like se gostaram, porque é um incentivo a eu produzir mais vídeos. Porque, se não gostarem, não vale a pena estar a produzir mais vídeos. Foi um prazer falar convosco então e vemos no próximo episódio.